Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35, que diz-nos assim, olha. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passamos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te importa que pereçamos? E ele despertando, respondeu, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta passagem aqui eu acredito que é do conhecimento de todos nós temos pleno conhecimento dela. Eu gostaria de falar com vocês exatamente sobre a questão do barco. Por isso nós encontramos aqui um barquinho aqui em meio ao oceano. Um barquinho pequenininho que talvez ali leva umas 2.500 pessoas mais ou menos, né? 2.500 pessoas. É interessante a imagem, né? Olha que imagem interessante. Quem não gostaria de estar num lugar desse? Fazendo um tour desse? Acho que é o sonho de muita gente, né? Acho que é o sonho de muitas pessoas. Fazer um cruzeiro, viajar para grandes distâncias. E eu gostaria de estar falando com vocês exatamente sobre isso. O que é isso? O barco. A composição do barco. Olha só, o barco ele é composto de casco, que é a parte de baixo, a âncora, que todos os barcos precisam ter, o remo, leme e velas. São 5 partes que eu subdividi. Tem outras coisas, mas eu dividi nessa parte porque cada uma delas eu quero fazer uma informação, quero trazer uma informação e uma reflexão juntamente com os irmãos. Essa passagem que nós lemos, ela fala de quando Jesus atravessando, ele saindo e atravessando o mar da Galileia, ele estava juntamente com seus discípulos, e ao entrar naquele barco, ele foi descansar. Que por certo, a pressão da multidão, o tempo que ele ficava expondo, não era pouco. E com isso, com certeza, todo ser humano precisa de descanso. E Jesus então aproveitou aquele tempo e foi descansar. Mas quando ele foi descansar, sobreveio o quê? Uma grande tempestade sobre o mar da Galileia. E aqui nos diz que as águas, elas eram açoitadas pelo vento, e as ondas eram tão grandes que já estavam entrando água no navio que eles estavam, no barco que eles estavam. E isto fazia com que eles corriam perigo. Diante de tal situação, seus discípulos vêm e acordam Jesus. Mestre, não se te importas que nós pereçamos? Jesus se levanta, repreende a tempestade e pergunta para eles, por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Onde está a vossa fé? Não tendes fé ainda? E diz-nos a palavra do Senhor que quando Jesus ele acalmou a tempestade, houve-se uma grande bonança. Houve-se uma paz, uma quietude maravilhosa. E eles, preocupados, confusos, começaram a perguntar entre si, quem é este? Quem é este que até o vento e as águas lhe obedecem? Bom, meus queridos, voltando aqui.
o barco da família. A família também é um barco. E muitas das vezes, as pessoas que entram neste barco, como eu disse, na maioria quase absoluta das vezes, estão despreparados, estão com interesses diferentes do propósito da família, casam por interesse econômico, casam por interesse social, casam-se por interesse físico, casam-se por interesses sexuais. Mas é muito difícil falar que nós casamos ou que alguém casou por questões corretas. Como nós temos aprendido aqui na palavra do Senhor, que Deus tem sido maravilhoso para conosco, o casamento, ele foi instituído para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Olha só, nós distribuímos aqui a esposa é o casco. Por que o casco? Agora estou vendo ali até a Jaqueline ali sorridente, que só ela, né? Crítica como sempre, né? Mas eu gostaria de que vocês parassem com as críticas e você prestasse atenção, que eu tenho certeza que vocês vão ser surpreendidos. Eu coloquei a esposa como casco, a âncora como o esposo, o remo como os filhos, o leme como a educação e as velas como as oportunidades. Vejamos, a âncora, o casco como sendo a esposa. Por quê? Olha só, o casco do navio, ele está nessa parte de baixo. O que esse casco ele traz para o navio? Ele é um lugar de acolhimento, cuidado e proteção. Num navio como esse, vocês calculam quantos milhões de dólares se pode transportar? Quantos milhões de dólares se pode transportar num navio como esse? Vocês não fazem ideia, né? Isso é muita coisa. E esse casco, ele tem que trazer tudo isso: acolhimento, cuidado e proteção para tudo o que se encontra no navio. Vocês estão observando aqui, ó, que o navio ele é dividido em duas partes. A parte de baixo, a parte vermelha, e depois tem essa faixa preta. Por quê? Porque quando se coloca a carga, essa divisão de cor é exatamente para poder definir a quantidade de carga que este navio comporta. Você não pode colocar muita coisa nele. Se você colocar muita coisa, ele acaba afundando. Então o que acontece? Vai se colocando a carga, ele vai afundando, ele vai pesando a carga, vai afundando. Quando ele chega nesse nível, é o nível de parar. É o nível que suporta o peso da carga que ele leva. E olha só, quando a esposa ela entra no casamento, ela proporciona naturalmente, como nós ouvimos aqui a Priscila falando do seu testemunho de familiar, pessoal, a esposa é um lugar de acolhimento. Você já viu a esposa, né? Eu vou falar com essa esposa primeiro. Quando o esposo machuca, quando acontece alguma coisa, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz? Ele clama, ele grita, ele procura a esposa. Às vezes é um arranhão, e ele chega dizendo que as tripas estão saindo para fora. Aí a gente chega até a dizer, né? Coitado de nós se Deus tivesse nos dado a oportunidade de termos um filho, hein? Deus me livre. Graças a Deus que Ele deixou só para as mulheres. Fez vocês capacitadas para isso, porque realmente vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês são tão fortes que quando entram no casamento, vocês suportam o esposo. Muitas das vezes, um esposo bruto, um esposo que não compreende, um esposo que não cuida, um esposo que não olha, um esposo que não elogia, um esposo que às vezes só procura para algumas finalidades, interesses próprios e pessoais, nunca como um conjunto. E vocês estão ali, acolhendo, mesmo assim conseguem acolher. Mesmo assim.
Vem os filhos, dobra-se a carga. Vem o primeiro filho, né, Jaqueline? A Juliana. Vem o primeiro filho, dobra-se a carga. Porque o esposo quer a atenção da esposa. A criança não quer, ela precisa, ela necessita da atenção da mãe. E aí fica complicado. Mas a esposa consegue acolher. A esposa consegue cuidar. A esposa consegue dar proteção a todos. Por isso que eu coloquei, me desculpa aí, a expressão casco, não é casco de animal, não, viu? Jaqueline, é casco de navio. Eu já falei, foi do iceberg, que o casco aguentou um iceberg, foi isso que eu estava falando, do Titanic. É. Que aguenta a rocha. Aguenta. O casco, de um navio como esse, ele chega a ser de casco de aço duplo. É muita coisa. Tá? Vamos prosseguir aqui. Agora nós vamos falar da âncora. Atenção, senão vocês perdem aqui. Atenção. O esposo como âncora. Quando a mulher ela entra no casamento, olha só, esse já é um navio carregado. Quando a esposa ela entra no casamento, ela espera do esposo lugar de descanso. Ela espera encontrar no esposo segurança. Ela espera encontrar no esposo direção. E a âncora ela proporciona todas essas oportunidades para o navio. Um navio que não tem âncora, ele não pode descansar. Um navio que não tem âncora, ele não tem segurança. Um navio que não tem âncora, ele não tem direção. Por quê? A âncora é isso aqui, pessoal, ó. Olha o tamanho do navio e olha o tamanho da âncora. Vocês conseguem ver, visualizar aqui? Vocês conseguem visualizar essa parte branca aqui? A âncora do navio. Por quê? Quando o navio chega no seu destino, ele é muito grande, ele está carregado, ele não pode se aproximar do porto. Ele tem que parar a uma determinada distância. E quando ele para nessa determinada distância, ele lança a mão da âncora para ele ter estabilidade. Porque se ele não lançar a âncora, as marés, as águas, as ondas, o leva para qualquer lugar. Talvez, na maioria das vezes, para lugares perigosos. Então ele precisa estar atracado, ancorado, para que ele tenha estabilidade. Se ele estiver em alto mar, e de repente o comandante ou alguma coisa acontecer com a carga, com alguém, o comandante é cansado e ele precisar de parar, assim como um veículo para no estacionamento de um hotel, no estacionamento de um posto, o navio também ele para e lança a mão da âncora. O navio pode estar carregado como esse aqui. Vocês lembram da parte vermelha e preta? Esse aqui é o contrário, né? A parte vermelha está em cima e a preta está embaixo. Mas aqui está a linha de divisão de carga, de peso, de responsabilidade que o navio tem. E que tanto o homem quanto a mulher precisam de dividir essa carga, essa responsabilidade, esse peso. Porque se deixar só para um, é claro, com certeza, não vai dar certo. Então, homens, preste atenção aqui. Quando a sua esposa chegou no casamento, ela esperava encontrar em você isso aqui: descanso. Ela esperava encontrar em você o quê? Segurança. Ela esperava encontrar em você o quê? Direção. Imagina em alto mar, talvez o motor quebra uma peça, para de funcionar, ele não consegue continuar andando, continuar navegando, melhor dizendo. E nesta situação, e ele não tem uma âncora para poder então dar-lhe a garantia, a segurança de estar ali parado aguardando o conserto daquele motor. Ele vai para qualquer lugar. E depois daquele lugar ele vai para onde?
ele fica sem direção, levado de um lado para o outro, empurrado pelas ondas. Mas quando o navio tem âncora, ele também dá direção. É o que nós, maridos, nós precisamos de dar à nossa esposa, aos nossos filhos, proporcionar direção. Para onde nós estamos direcionando a nossa família? Para onde nós estamos conduzindo a nossa família? Não esquece que nesse momento você é o piloto. Você que dá direção. Você que dá proteção. Você que deveria de proporcionar o descanso. Mudando um pouquinho de cenário, vamos olhar só um pouquinho aqui em relação à fauna. Eu gosto muito de observá-los, porque a gente aprende muito. Mesmo entre os animais, vamos usar aqui o exemplo do leão, que é o mais cogitado. Quem caça são as leoas. Elas caçam o animal, elas matam o animal, mas quando elas matam aquele animal e o leão não está por perto, os adversários chegam e roubam aquela comida das leoas. Mas quando o leão está por perto, ninguém toma a comida. Por quê? Porque o leão, ele proporciona descanso e segurança para a família dele que ele cuida. E vocês, nós estamos fazendo isso? Estamos conseguindo direcionar a nossa família? Se não estivermos, está na hora de nós pensarmos sobre o assunto. Caminhando, olha só, o remo, ele é o esposo, a esposa, juntamente com os filhos. Por quê? Olha só essa situação. Os remos estão aqui, 4 remos, 2 de cá, 2 de cá. Imagina em alto mar, imagina se esses dois, ou um desses dois, para de remar. O que vai acontecer? O barco vai ficar rodando em círculos. O barco vai ficar rodando em círculos. Se os dois do lado de cá também param de remar, o barco também vai continuar rodando em círculos nesse sentido. Se for esses dois aqui, o barco vai ficar rodando nesse sentido. Por isso que os pais precisam de remar na mesma direção, na mesma proporção, fazendo o mesmo esforço. Não é um indo e o outro ficando. Ah não, eu vou, depois você vai, né? Quantas vezes acontece de o casal ter que ir para algum lugar e por qualquer que seja a situação, por atraso da esposa, por algum problema que aconteceu, ou por um atraso do esposo, ou problema no trabalho, enfim, as opções são tantas. Porém, o que eu gostaria de destacar é que nessa situação acaba tendo o quê? Divergência. E diante dessa divergência, um acaba dizendo para o outro, não, eu vou, depois você vai. Principalmente aqui nessa correria que nós vivemos aqui, né? O que eu tenho dito tanto, e gostaria de colocar vocês também para refletir. Homens principalmente. Homens, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Muitas das vezes, nós preferimos confiar, acreditar no trabalho, na força do nosso braço, do que acreditar que Deus supre todas as coisas. E aquilo que entra numa mão acaba saindo na outra. Você não percebe que você está trabalhando demais, está ganhando bem, mas nunca é suficiente. Isso é o quê? É a nossa falta de confiança em Deus. Nós acreditamos que Deus cura câncer, nós acreditamos que Deus levanta mortos, que Deus ressuscita mortos, acreditamos que Deus transforma a vida de um beberrão, acreditamos que Deus liberta uma prostituta, temos confiança que Deus liberta um viciado em drogas, mas muitas das vezes temos dificuldade de acreditar, de confiar que Deus cuida de nós. Temos dificuldade de acreditar que no nosso casamento, Deus também pode interferir e fazer milagres no nosso casamento, mudar situações. Confiamos em tudo, mas quando se trata aqui, aí não, aí
nós colocamos Deus de lado. Mas Deus não mudou, é o mesmo. É o mesmo. Ele é o que opera lá fora e é o que opera aqui dentro. É o que opera na vida dos outros e é o que opera nas nossas vidas. Vocês lembram do que Jesus disse quando, ensinando aos seus discípulos, ele disse: olha, por que preocupais com o dia de amanhã? Porque estáis solícitos, preocupados? Vocês nunca não sabem que Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua, o seu poderio econômico, nunca vestiu como os lírios do campo. Nunca teve a oportunidade de vestir, de trajar-se como eles. Olha a diferença. Os pássaros que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas Deus os sustenta dia após dia. Quantos milagres, se eu fosse aqui contar para os irmãos, quantos milagres têm acontecido na minha vida nesse sentido? Mas a maioria das vezes nós preferimos acreditar na força do nosso braço, do nosso trabalho, do que acreditar na provisão de Deus. Temos tantos testemunhos, mas tantos testemunhos. Eu tenho certeza, se aqui nós dessemos oportunidade a vocês, vocês também teriam muita coisa para dizer aqui. Muito testemunho para testemunhar aqui do que Deus tem feito na vida de vocês. Mas quando acontece que nós estamos sob pressão, as ondas estão batendo no nosso barco, aí um dos cônjuges resolve parar de remar. Não, eu cansei, não tem mais jeito, você não muda, não dá mais, não tem mais como. Aí para de remar. Quando um para de remar, o barco fica rodando em círculo. Rodando em círculo, não sai do lugar, né? Mas os remos, ele proporciona o quê? Propulsão. Mas a propulsão, ela precisa de equilíbrio. Ela precisa de equilíbrio. E nós precisamos de encontrar este ponto de equilíbrio. A Priscila, mais uma vez, eu vou usar o exemplo dela aqui, mas o Maurício, quando ela disse que o Maurício já encontrou o ponto de partida dela no sentido do amor. Que legal! Que legal! Como é bom ouvir isso! Como é maravilhoso! E se você não encontrou o ponto de equilíbrio no seu cônjuge, está na hora de você começar a pensar. E falando em pensar, eu gostaria de dizer, homens, mais uma vez, homens, por favor, presta atenção aqui, presta atenção. Porque nós temos uma dificuldade muito grande com este problema. É um desequilíbrio terrível quanto a isso. O quê? Conversar e falar sobre o relacionamento, sobre o casamento. Porque nós somos muito práticos, aí nós achamos que o casamento também é praticidade. Mas não é. Então nós precisamos de quebrar essa corrente de pensamento e começarmos a conversar, expor. Ah, se você não tem nada para falar, ouça. Ouça. E ao ouvir, você vai ver que muitas das coisas daquilo que você está ouvindo, você está errado. E você precisa mudar. Mas quando você não ouve, você acha que está certo e continua achando que está certo. Mas quando você ouve, fala, puxa, realmente. Mas muitas das vezes nós queremos dar o braço a torcer. Mas eu quero te dizer, olha, para nós termos um casamento feliz, um casamento abençoado, equilibrado, nós precisamos de ouvir. Minha esposa, se eu não tivesse ouvido ela tantas, mas tantas vezes, são 32 anos juntos, de casamento, e 32 anos de felicidade, meu bem. 32 anos de alegria. Temos as nossas divergências, porque as ondas batem contra o nosso barco. É natural, faz parte da vida. Mas o interessante não é a onda bater no nosso barco. O interessante é a nossa reação em relação à onda. É a nossa reação em relação ao problema. O problema vem. Todos nós vamos passar por ele. Eu já passei, passo e tenho certeza que vou continuar passando. E eu tenho certeza que neste auditório aqui que está me ouvindo, não tem nenhum que não passe. Eu tenho certeza. Mas isso não é importante. Por quê? Porque isso é natural entre nós. A importância é como nós vamos reagir diante dos problemas.
Qual é a nossa reação? Qual é o nosso equilíbrio diante dessas ondas que batem contra o nosso barco? Vamos lá? Olha só, o leme, a educação na família. Mais uma vez aqui nós temos a imagem de um grande navio, mas o leme é isso aqui, ó gente. Para quem não sabe, é essa pequena peça aqui atrás. Essa pequena peça aqui atrás, que ela produz a condição de direção a esse barco desse tamanho aqui, ó. Essa peça apenas. Mas nós precisamos, no nosso barco, de ter um leme, ter direção. Por quê? Porque o leme é que vai conduzir o navio e conduzir, olha, você vai por aqui ou vai por ali. Um navio sem leme, ele vai para qualquer lugar, menos para onde ele queira. É a mesma coisa de você entrar num carro sem volante. É a mesma coisa de você entrar num avião sem manche. Como você vai conduzir? Como você vai chegar no destino onde você quer? É uma ideia brilhante ter um navio, desenvolver um carro, engenhar um avião, porém sem utilidade. O que você vai fazer? Como você vai para o ar num avião sem manche? E muitas das vezes no nosso casamento nós precisamos desta ferramenta, pessoal, deste leme, porque é com ele que nós vamos conduzir o nosso navio, nosso casamento, a nossa família, para a direção que nós temos da parte de Deus. Mas homens, mais uma vez eu quero puxar a orelha de vocês. Muitas das vezes nós mesmos estamos perdidos. E se nós estamos perdidos, como nós vamos conduzir a nossa família? Se nós não sabemos o caminho, se estamos como Filipe, o que nós vamos fazer na vida? É bonito, é interessante quando nós ouvimos ou até mesmo falamos que o homem é o sacerdote do lar, que o homem é o chefe da casa, é o cabeça da família. É interessante, né? É legal ouvir isso, mas isso vem junto com muitas responsabilidades. Não é só conjugar o verbo, eu sou o cabeça, você tem que ser submisso. Não, não é isso. Como que a esposa fica submissa a um esposo que não tem direção? Como que a esposa se submete a um esposo que não consegue conduzi-la? Complica. E depois nós queremos culpar o nosso cônjuge. Minha esposa é insubmissa. Minha esposa não me escuta. Minha esposa é isso, aquilo. Mas peraí, você está falando da sua esposa. Para e olha para você. Mas você, a direção que você dá, as decisões, os conselhos, a palavra, aquilo que você pensa, o resultado é bom? O resultado é satisfatório? O resultado é plausível? Se não é, você está levando toda a culpa, porque é você que está conduzindo. Mas quando você para, conversa, ouve, fala, discute num bom sentido, não é discutir com discussão, mas de conversa. Você já parou? Espera aqui, agora eu gostaria de perguntar para todos vocês, não precisa responder não, mas eu quero perguntar. Agora, lá na sua casa, você pode sentar e perguntar para o seu esposo, ou a esposa para o seu esposo, mas eu gostaria de perguntar. Você já sentou na frente um do outro e perguntou, qual é a sua avaliação a meu respeito? O que eu faço te agrada? O que eu faço você fica feliz? Ou onde eu posso melhorar? Você já teve esse tipo de conversa? Talvez você pense, mas eu não converso. Olha, está vendo tanta necessidade que nós temos de conversar? Precisamos conversar. Precisamos. Vamos lá? As velas. Aqui eu falei sobre a questão do leme, como a educação, e não falei sobre a questão da educação. Deixa eu só voltar aqui e concluir, porque senão eu passo para frente e me esqueço. Quantas das vezes o esposo deixa para a esposa educar os filhos, a esposa deixa os filhos para o pai educar, um fica esperando pelo outro e ninguém faz nada.
Depois queremos colocar a responsabilidade sobre a igreja, sobre os professores lá no colégio, sobre não sei quem, as professoras da escola, das crianças lá, né, Priscila? Mas você ensina seu filho a respeitar os outros, respeitar os mais velhos? Você ensina? Eu tenho certeza, olhando aqui para vocês aqui, eu tenho certeza, vou em afirmar, não foi essa educação que Deus que os seus pais te deu, de você desrespeitar uma pessoa mais velha. Eu tenho certeza que não foi essa. Foi essa que você recebeu, Ivo? Do seu pai ou a sua mãe te ensinar a você desrespeitar os mais velhos? Irmão João, foi assim que você foi ensinado? Portugal ensina desse jeito? André é um dos mais jovens aqui, né? Oh, bonito eu vou deixar para a esposa. A beleza eu vou deixar com a esposa. Você, um dos mais jovens. Foi assim que seu pai te ensinou? Desrespeitar os mais velhos? E por que muitas das vezes nós não ensinamos nossos filhos a respeitar os mais velhos? É uma questão séria, meus queridos. Educação. E essa educação em todo o sentido. Estou falando aqui no sentido secular, que é dentro da família, mas também tem educação colegial também. Os pais, você se interessa pelo que o seu filho está aprendendo no colégio, onde ele frequenta? Você pergunta para ele, você conversa com ele, você corrige onde precisa? Ou você talvez nem sabe o que o seu filho está sendo ensinado? Pessoal. Vamos lá? As velas. As velas são as oportunidades que nós temos. Olha que interessante. Quantas das vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente perde a oportunidade por não estar preparado? Deixa eu perguntar, essa eu quero que vocês respondam. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de crescer no trabalho, de crescer ter uma oportunidade melhor, de melhorar seu trabalho, seu ganho, e você não pôde porque não era qualificado? Quantos? Ergue a mão, por favor, deixa eu ver. Só? Eu acho que vocês não estão sendo sinceros com vocês mesmos. Está difícil de acreditar em vocês. Falta de oportunidade. Não é falta de oportunidade. É falta de preparo mesmo, de educação. Porque as oportunidades, elas surgem. Maurício, quantas das vezes você esperou pela oportunidade de estar onde você está hoje? Poucos dias o Maurício estava dando testemunho da sua vida pessoal. Eu perdi muitas oportunidades por ter só o curso segundo grau completo. Muitas oportunidades. Trabalhei em empresas multinacionais, trabalhei em diversos cargos de chefia, até mesmo de gerência, mas muita coisa poderia ter acontecido diferente. Aí a gente diz, não, mas é porque Deus não tinha propósito naquilo. Opa, meu irmão, peraí. Realmente é porque Deus não tinha propósito naquilo ali? Ou porque você nunca foi interessado em estudar, fazer um curso, melhorar? Estamos aqui, nós tínhamos até uma opção de colocar aqui para vocês um filme para a gente vermos juntos. Mas não podemos fazer isso. Por que nós não podemos? Não tivemos condições de fazer isso? Porque a maioria quase absoluta não fala e nem entende inglês. E o filme só é em inglês, não tem ele dublado. Está vendo? Quanto tempo você está aqui, meu irmão? Quanto tempo você está nessa terra e não consegue ainda, digamos, falar, se comunicar com os ingleses na sua língua nativa? Você quer que eles aprendam português, mas você não aprende inglês. Peraí, calma. Se pegarmos uma criança com 1 ano de idade, ela já fala muitas palavras. Se pegarmos uma criança de 2 anos de idade, olha
olha que ela dá o show assim em muitas coisas. Mas às vezes nós temos aqui 5 anos, 8 anos, 10 anos e ainda não conseguimos. Irmãos, precisamos de rever as nossas vidas. Se nós queremos chegar a algum lugar, se nós queremos chegar em algum destino, nós precisamos de nos preparar, porque as oportunidades, elas vão aparecer. Um navio, quando ele está em alto mar, ele não venta o tempo todo. Não é todo o tempo que está ventando. Mas quando o vento vem, ele issa as velas, e essas velas, juntamente com o vento, ele vai muito mais rápido, com muito mais economia, em todos os sentidos. Então vamos pensar nisso. Se você não fez, pense em fazer um curso, estudar. Ah não, mas eu preciso trabalhar. Espera aí, meu irmão. Como você quer melhorar o seu ganho? Tem irmãos aqui que trabalham 20 horas por dia. Mas se você tivesse um curso, se você falasse a língua, se você tivesse uma preparação aqui, você trabalharia talvez 8 horas e ganharia mais do que você ganha trabalhando 20. Está vendo qual é a diferença? As oportunidades surgem, mas se não estivermos preparados para ela, o vento passa e nós ficamos ali no remo, remando. Agora, casais, presta atenção para isso aqui. Quando nós entramos num barco, esse barco ele tem que ter água, ele tem que ter comida, ele tem que ter bússola e ele tem que ter salva-vidas. Certo ou errado? Para que serve a água? Imagina, não preciso de água, eu estou no meio do oceano, rodeado por águas. Então para que eu vou levar água? Você está rodeado por águas, mas essa água não é potável. Essa água não é potável. E quando a água não é potável, você não pode beber. Se você beber, ela não vai te fazer bem, ela vai te fazer mal. Correto? Ah, para que eu preciso de levar comida no navio? Responda, me ajuda, por favor. Para que eu preciso de comida? Eita, vocês nunca viajaram de navio? Aquele cruzeirão ali bonito que eu coloquei para vocês. Que seriedade que esse povo tá. Para que serve? Você quer, meu amor? Deus vai nos dar essa oportunidade, você vai ver. Não vai demorar, não. Recentemente eu viajei, mas experiência não. Hein, pessoal? Para que serve a comida? Número 2. Você aguenta ficar uma semana sem comer? Aguenta não, né? Pois é. Mas acontece que quando você entra no navio, as viagens de navio demoram muito, porque o navio não consegue desenvolver uma velocidade muito grande, então você leva muito tempo dentro do navio. Por isso você precisa de levar comida, provisão para dentro do barco, certo? O barco tem que ter o que também aqui? Vamos ler aqui, o que é? Bússola. Por quê? Para que significa a bússola? Para trazer a direção, para me dizer, olha, ou você está indo para o seu lugar correto, ou você está indo em direção errada. E por último, precisa de Salva-vidas. Todos, em uma só voz. 1, 2, 3 e... Salva-vidas. Aê! Salva-vidas. Vamos lá analisar isso aqui? No casamento, olha só. Água, palavra de Deus. Comida, Jesus, o pão da vida. Bússola, Espírito Santo que nos conduz. Salva-vidas, a oração. Olha só, vamos ler, no 3 eu gostaria que vocês lessem lá o vermelho. 1, 2, 3. A palavra de Deus. João 15. Hã? E embaralharam, hein?
Evangelho de João, capítulo 15, verso 3. Água da vida. Se nós não tivermos esta água no navio, nós vamos perecer, não vamos? Da mesma forma, se nós não tivermos a palavra de Deus dentro do nosso casamento também passará por grandes problemas e com certeza ele chegará a um final. Mas a palavra de Deus, ela nos dá sustentáculo. Ela nos fortalece através da água. Às vezes o ser humano, ele consegue ficar 3 dias sem comer, mas não 3 dias sem beber. 3 dias sem comer, mas não 3 dias sem beber. Em situações extremas, como tem até um inglês aqui, que ele faz uns programas de aventuras. Até me esqueci o nome dele, aquele rapaz, eu me esqueci agora o nome dele. Isso, exatamente, por favor. Como que é, André? Bear Grylls. Em situações extremas, ele diz que ele mesmo passando lá, ele bebia até a urina do próprio corpo, porque sem água o corpo não sobrevive. Sem comida até você passa, mas sem água é impossível. Mas a palavra de Deus, ela é a água que nos proporciona o que nós precisamos para o nosso casamento. Mas para você, muitas das vezes, chegar a possuir esta água, você às vezes até conhece o poço, a fonte, que é a palavra de Deus, mas você precisa de algo para poder tirá-la de lá. Para isso você precisa ter conhecimento. Correto? A palavra do Pai, João 15, 3, ele diz: eu sou a água da vida. Certo? No 3 de novo, o vermelho. 1, 2, 3. Jesus é a nossa comida. Olha que banquete. Olha que coisa interessante. É interessante, irmão João, que para provisão no navio, a gente não precisa de levar carne. Por quê? A gente tira do próprio mar. Mas o mar não oferece isso aqui, ó, frutas. Que diversidade de frutas, né? Mas aí você diz: ah, mas eu não gosto. Você pode até não gostar, mas o seu corpo precisa. Porque é delas que você tira a maioria das sais minerais e vitaminas. E no casamento não é diferente. Você precisa também de coisas diferentes. Não é só uma coisa. Não é só papai e mamãe. Não é só isso ou aquilo. Abra os olhos, meu irmão. Seu casamento pode estar finalizando, chegando a um ponto final. Vamos diversificar, vamos trazer coisas novas para as nossas vidas, mas dentro o quê? Jesus. Amém. Porque não é diversificar com irresponsabilidade. Mas nós precisamos sim de trazer novidades. Novamente, ó. Olha lá. No 3. É o Espírito Santo que nos conduz. É Ele que nos guia. É Ele que nos dá a direção. E se o nosso casamento nós não tivermos o Espírito Santo, meus irmãos, nosso casamento ele vai sem direção também. Olha aqui. A bússola é esse objeto aqui, ó. É tão interessante a bússola que o que move não é esse objeto externo, mas é o interno. E esse pontinho que vocês estão vendo aqui, esse pontinho vermelho, ele só aponta para uma direção, ele nunca muda. Você pode pegar uma bússola e virar ela para qualquer lugar do seu corpo, segurando ela, o ponteiro sempre vai apontar para um lugar, para o norte.
E o que isso quer nos dizer? Nós só temos um caminho, que é Jesus. Nós podemos ir para qualquer lugar, para qualquer país, para qualquer cidade, para qualquer igreja, para qualquer denominação, não interessa, o caminho é único, é Jesus. A bússola sempre vai apontar para Jesus. E quem vai estar direcionando este caminho, é o Espírito Santo, ele que vai estar nos dizendo. Porque esta é uma das tarefas dele, nos guiar, nos conduzir, como está lá em Romanos 8,14. Se vocês pegarem, vocês vão confirmar. Finalizando aqui, 4. 1, 2, 3 e... Salva vidas, oração. Tiago 5, 15 e 16. Salva vidas. O que é o salva vidas? Esse objeto amarelo aqui e esse objeto azul do lado de cá. Vocês sabem muito bem o que é o salva-vidas. Para que serve o salva-vidas? O salva-vidas é para te dar uma condição de você não precisar se esforçar tanto numa situação de emergência para conseguir manter a sua vida. E a oração para o cristão, para nós principalmente, no casamento, na família, é o nosso salva-vidas. Às vezes nós estamos em pé de guerra, pé de discussão e aquela coisa. Quando você começa a orar, o Espírito Santo começa a ministrar, o quebrantamento chega, o arrependimento chega, as condições de ventanias vão embora e a paz volta a reinar. Então um casal, uma família que não ora, que não tem uma vida de oração, meus irmãos, é bem complicado. Bem complicado. Aí às vezes você para e pergunta: puxa, mas por que eu tenho tanto problema no meu casamento? Por que eu tenho tanto problema na minha vida? Bom, o problema, como eu disse aqui, todos nós temos. Mas quem ora tem um impulso muito, mas muito grande para resolver essas questões, para suportar e passar por cima e continuar caminhando esta jornada como família, como união, em união. Mas um casal que não ora, uma família que não ora, eles estão remando sozinhos. É na força do braço. E muitas das vezes o braço esgota, a força falta, o corpo cansa. E é nessas horas que vem os problemas, e eles só vão agravando. Um problema traz outro, outro traz outro, outro traz outro. E nunca que chegamos num local que gostaríamos de chegar. Olha esse navio aqui, queridos. Preste atenção aqui, por favor. Olha só. Olha a condição desse navio. Será que esse navio está em paz? Será que esse navio está em segurança? Será que esse navio está em tranquilidade? Não. Ele está passando o quê? Por uma grande tempestade. Olha a água onde chega. Essa parte branca, tudo é água. Olha a traseira dele quase sendo engolida pelas águas. Muitas das vezes o nosso casamento está como esse navio, enfrentando ondas, problemas graves, separação, divórcio, tantas coisas. E nós não estamos como o comandante desse navio, sem saber o que fazer. E é nessas horas que nós precisamos daquelas ferramentas que eu acabei de mostrar e passar para vocês. Palavra de Deus, Jesus, Espírito Santo e oração. Porque é nessas horas que estas ferramentas vão fazer diferença. É aqui que elas vão fazer diferença. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas diante dos problemas, diante das adversidades, diante dos conflitos, é que nós vamos conseguir sair do mar de tempestade desse e chegarmos num local de segurança. Mas se não tivermos essas ferramentas, dificilmente a gente vai conseguir. Finalizando, eu gostaria de dizer aqui, todo barco, ele tem o seu limite de carga. Como eu disse no início para vocês,
marca aqui, ela divide. Olha a carga que esse navio está carregando. Cada pontinho desse colorido que vocês podem ver é um container. É um container. E dentro de um container pode levar muitos dólares. Centenas de dólares. Olha a quantidade de containers que tem em cima desse navio. Então dá para a gente calcular quanto de riqueza, de importância que está aqui dentro. Eu quero dizer para todos nós, me incluindo no meio, que no casamento, cada um de nós também temos as nossas cargas, os nossos limites de carga. E muitas das vezes nós não percebemos que o nosso cônjuge, que o nosso filho, a nossa filha, nosso irmão, a nossa irmã, está sobrecarregado e nós de boa. Ah, não é minha tarefa, não é minha responsabilidade, não é eu que faço isso. Estamos como os ingleses, né? O inglês, se você contrata ele para falar A, ele não fala B, ele vai falar A. Não, mas eu gostaria que você falasse A e B. Não, eu fui contratado para falar A, então eu vou falar A. E assim, muitas das vezes também nós nos encontramos desse jeito. Não dividimos tarefas, não dividimos a carga, não dividimos as responsabilidades e sobrecarregamos um e ficamos aí de boa. Você já parou para conversar com o seu cônjuge sobre isso? Você parou para poder analisar? Nós, principalmente nós homens, né? Falamos tanto sobre isso. Ah, não, mas eu trabalhei o dia inteiro, mas a esposa também trabalhou. Ah, mas o meu serviço é diferente do seu, não interessa, é serviço. Irmãos. E às vezes nós queremos que o nosso casamento ande de vento em polpa. Queremos chegar em casa, ter uma mulher bonita, prontinha, arrumadinha, perfumada, pronta para nos receber, tratando-nós como um rei. E esquecemos que elas também têm as responsabilidades delas. Cuida do trabalho lá fora, cuida dos filhos, cuida de nós. E aí? Vamos pensarmos? Vamos refletir? Tem muita coisa que nós precisamos de aprender. E eu gostaria de aprender juntamente com vocês. Para termos, por exemplo, este encontro aqui hoje. Não foi fácil. Não foi fácil. Nós encontramos a diversidade de todas as direções. Pessoas que reclamam quando fazemos, pessoas que reclamam quando não fazemos, pessoa que reclama porque colocou o balão aqui, pessoa que reclama porque o forro daqui é branco e o outro dali é preto. Mas não para analisar o que aconteceu, o que foi necessário ter para que isso acontecesse. E isso acaba refletindo nas nossas vidas também, conjugal. Por isso que nós precisamos de conversar, irmãos. Conversar. Abre a porta da conversa, do diálogo na sua família. Comece a conversar. Comece a falar. E assim nós vamos aprendendo. Aprendendo dia após dia. E melhorando. Porque não é só ouvir. Nós precisamos de praticar aquilo que aprendemos. Certo? Amém? Amém. Amém. Então eu gostaria de dar um forte aplauso aos casais aqui. Todos presentes.